É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês, começando a construir a sua fluência. Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com The Chosen. Se você me assistiu nas 7 primeiras aulas dessa jornada, deixa seu comentário aqui que eu quero saber. E olha, você que ainda não faz parte do nosso grupo de estudos Inglês com The Chosen, você tá perdendo todas essas cenas que nós estamos analisando aqui. Eu estou enviando lá. Além disso, olha, eu quero dar um recado muito importante para você que está aqui me assistindo hoje. É o seguinte, a partir do dia 7 de abril de 2024... vamos iniciar a melhor série de aulas que eu já produzi para o YouTube. Serão 6 meses de conteúdo em apenas 10 dias. Isso mesmo, meus amigos. 6 meses em apenas 10 dias. Serão 10 dias muito intensos. Será um desafio. Não é para qualquer um. Para dominar o nível básico em apenas 10 dias, sim, vai exigir muito de você. Nós estaremos aqui conectados por 10 dias, serão aulas intensas, aprendendo, praticando, dominando as principais estruturas do inglês. Você vai sair daqui desses 10 dias dominando a base do inglês. E nós vamos fazer um teste de nível no final. E eu quero te provar que de fato sim, é possível aprender muito em um curto espaço de tempo. Então já solta o like nesse vídeo. Estamos indo agora mesmo para a 8ª aula desta jornada do inglês com The Chosen. E, gente, essa cena que nós vamos analisar é uma cena que faz parte da 4ª temporada. É uma cena linda que eu fiz questão de trazer aqui para nós analisarmos juntos. Bom, antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu comentário e bora para mais uma aula. Como vocês sabem, nós sempre começamos as aulas assistindo sem legendas, tá? Pra gente testar o inglês, pra gente conduzir aquele momento desafiador da aula, pra que no final você consiga assistir também sem legendas e identificar qual que é a diferença. No começo, tantos por cento de compreensão. No final, tantos por cento de compreensão. Eu quero que você avalie, se autoavalie nessa aula. Eu quero que você perceba a sua progressão, que você note, pô, no começo da aula eu entendia tantos por cento, agora no final, tantos por cento. Quando você faz essa autoanálise, é até bom pra você, porque você percebe que você está crescendo, evoluindo, progredindo. Isso é muito importante. Então nós vamos começar aqui assistindo sem legenda alguma. Comente aqui, seja muito sincero. O quantos por cento você consegue entender desta cena sem legendas? Vamos lá. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's not the resurrection I'm talking about. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? I believe you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand, I believe. É isso aí, my friends. Vamos lá, bora assistir agora esta mesma cena com legendas em inglês.
Comente aí se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's not the resurrection I'm talking about. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? I believe you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand, I believe. Que cena, meus amigos! Vamos lá, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Já pegue seu caderno, seu bloco de notas, escreva, anote, digite. Anote todas as palavras novas que você aprender ao longo dessa cena. Vamos lá. Your brother will rise again. Your brother will rise again. Your brother significa seu irmão. Your brother will rise again. Você vai entender uma coisa. Toda vez que você tem will antes de um verbo, no caso aqui é o verbo rise, tá dizendo o seguinte, preste muita atenção. O verbo rise, em muitos contextos, significa levantar-se. Nesse caso aqui é ressuscitar. Então, ele tá dizendo o seguinte, vai ressuscitar. Again. De novo. Então, é como se fosse assim, seu irmão vai se levantar de novo. Gente, aqui é se levantar, tá? Eu acredito que se levantar cairia bem melhor. Por isso que usamos rise para se referir ao nascer do sol, por exemplo. Sunrise é o nascer do sol, é o levantar do sol, né? Enfim, então aqui você pode traduzir para seu irmão vai se levantar de novo. Ou você pode, se você quiser, adaptar para seu irmão vai ressuscitar de novo. É que ressuscitar de novo indica um sentido de que ele já ressuscitou uma vez, agora vai ressuscitar mais uma vez, né? Enfim, e é esse o sentido que ela interpreta a frase dele. Preste muita atenção. Your brother will rise again. Your brother will rise again. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. Quando ela diz I know, significa eu sei. I know. He will rise again, que ele se levantará de novo, with all of us, com todos nós, in the resurrection, na ressurreição, at the end, no fim of the age. Aqui é interessante porque age significa era, época. Nós temos até aquele filme que se chama Ice Age, a Era do Gelo, né? Quando ele fala aqui, ó, at the end of the age, quando ela fala at the end of the age, significa no final dos tempos. No final da era, literalmente, né? Nós podemos adaptar aqui, como em muitos textos bíblicos diz, no final dos tempos. Então, eu sei que ele se levantará de novo com todos nós na ressurreição, no final dos tempos. E assim vamos para a sequência. Preste muita atenção nessa frase inteira. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's a long time to wait. Preste atenção. That's a long time. É muito tempo. Isso é muito tempo. That's é uma abreviação de that is. Isso é a long time.
você pode pensar que é um longo tempo, mas você vai entender que long, geralmente quando você usa com time, leva a ideia de muito, intensidade no sentido de tempo. Então, a long time to wait. Muito tempo para esperar. É uma longa espera, literalmente, né? Enfim, isso é muito tempo para esperar. That's a long time to wait. 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 That's not the resurrection I'm talking about. E então Jesus diz, That's not the resurrection I'm talking about. That's not, essa não é. Anteriormente ela disse that's, isso é, that's a long time to wait. Agora that's not, isso não é. E aqui você pode traduzir para essa não é, porque está se referindo à ressurreição. Então essa não é a ressurreição. That's not the resurrection I'm talking about. I'm talking about. I'm talking about significa eu estou falando sobre. Ao pé da letra é isso. Eu estou falando sobre. Como é que você vai adaptar juntando com a frase anterior? Não é essa ressurreição de qual estou falando. Sobre qual estou falando. Não é dessa ressurreição que eu estou falando. Você vai traduzir para algo nesse sentido. Não é sobre essa ressurreição que eu estou falando. Sobre a ressurreição no final dos tempos. Não é essa. É isso que Jesus está dizendo, que não é sobre a ressurreição que vai acontecer lá no final dos tempos, mas é sobre uma ressurreição ali, naquele momento. Então vamos ouvir de novo essa frase aqui, gente. Bora lá. To wait. That's not the resurrection I'm talking about. 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 I am the life that overcomes death. Preste muita atenção. Quando eu faço isso aqui, repetir a frase várias vezes, é uma coisa que eu recomendo para quando você estiver assistindo qualquer cena, qualquer trecho, qualquer episódio, qualquer coisa que você se depare com palavras novas. Quando você repete várias e várias vezes, isso faz com que o seu cérebro se acostume com essas palavras, tá? Então repita, meus amigos. Tenha paciência. Volte várias vezes, escute várias vezes. E aí você não vai ficar só de telespectador, né? Você vai repetir e você não vai ler mentalmente, né? Ler aqui sem falar nada. Você vai ler em voz alta, para você destravar a sua fala. Acredite se quiser, mas é possível você aprender muito mais a sua fala assim do que necessariamente praticando com alguém. Porque aqui você pode praticar sem limites. Então você vai treinar os seus músculos labiais, a sua língua, o seu tom de voz, a treinar isso aqui. I am the life that overcomes death. Qual que é a minha dica para você aqui, ó? Você lê uma frase como essa, faça um teste. Tente falar essa frase agora sem ler nada. É um teste para você se desprender da leitura às vezes, tá? Isso aqui ajuda muito. Eu fiz muito isso quando eu estava aprendendo. I am the life. Eu sou a vida that overcomes death. Eu quero que você entenda uma coisa. Overcome pode significar superar, vencer. E aqui temos o termo death. Death, que significa morte. Então, eu sou a vida que vence a morte, que supera a morte, que vai além da morte, que está acima da morte. É isso que Jesus está querendo dizer com suas palavras. Então, I am the life that overcomes death. Esse that que você está vendo nessa frase é um conectivo, é o termo que. Eu sou a vida que, I am the life that overcomes death. Por que esse verbo overcome, superar, vencer, por que ele tem um S no final? Primeiro, porque é uma frase afirmativa. Segundo, está no presente. E terceiro, está na terceira pessoa. Frases que você conjuga com he, she, it. No caso aqui, ó, está indicando terceira pessoa presente e estamos afirmando por conta desses três fatores. Tem que ter um verbo, tem que ter um S no final do verbo. Por isso que fica overcomes. Se eu quero falar, por exemplo, ele trabalha, he works.
ela gosta, she likes. E assim por diante. Toda vez que você afirma no presente simples, na terceira pessoa, tem que colocar um S no final do verbo. I am the life that overcomes death. Eu sou a vida que vence a morte, que supera a morte. Vamos ouvir essa frase várias vezes, então, para praticarmos o listening e repita em voz alta. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the life that overcomes death. I don't understand. Quando ela diz I don't understand, ela tá dizendo eu não entendo. Talvez você possa pensar assim, nossa, ela disse eu não entendi. Não, a frase está no presente. Eu quero te lembrar aqui uma coisa, quando você usa don't, todas as vezes que você usa don't, está no presente, tá? Se ela quisesse dizer eu não entendi, ela não utilizaria don't. Ela utilizaria didn't. Ela diria I didn't understand. Eu não entendi. E se por acaso, claro, não faria sentido nenhum, mas se por acaso ela quisesse dizer assim, eu não vou entender. Aula breve sobre futuro, presente e passado na forma negativa. Won't seria o termo. Ela diria I won't understand. Eu não vou entender. Entenda uma coisa, don't é presente, didn't é passado, won't é futuro. Agora comente aqui embaixo, aqui, ó, com quantos anos você descobriu isso? Gente, isso aqui é o básico do básico, tá? Eu tô aqui enfatizando algo que nós vamos ensinar com mais clareza, com mais profundidade na semana que vem, em que nós faremos essa série de 6 meses em 10 dias. Eu vou ensinar todas essas estruturas bases, essenciais, como que você pode estudar, como é que você vai mergulhar, como é que você vai dominar o básico em 10 dias. Gente, o que eu vou entregar nesses 10 dias é melhor do que muito curso tradicional por aí. E sim, se vocês analisarem todo o conteúdo que eu entrego aqui no YouTube, vocês sabem que eu não meço esforços, eu não coloco limite. Eu vou ensinar até aqui, daqui pra cá eu não ensino mais. Eu realmente entrego tudo porque eu entendo que todo sucesso, todo resultado, todo lado bom que a gente recebe de volta vem do transbordo, vem do quanto eu estou disposto a transbordar aqui. Por isso que eu sempre, literalmente, nunca medi esforços para entregar o melhor conteúdo aqui na internet. Então, esteja comigo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, evoluir muito, destravar muito em apenas 10 dias. Mas eu quero te convidar a ser intenso, tá? Eu não quero que você só assista as aulas, só passe pelos vídeos. Você vai ter um monte de tarefa, um monte de exercício para fazer. E sim, eu te garanto, depois desses 10 dias, o seu inglês jamais será o mesmo. Então, meus amigos, estejam comigo. I don't understand. Percebam o sotaque dela, né? I don't understand. Enfatiza um pouco mais do T, né? O inglês árabe. I don't understand. I am the resurrection and the life. Olha a autoridade que ele utiliza para falar isso. Understand. I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me. Whoever believes in me. Eu quero que você entenda o termo whoever. É uma junção de who com ever. Gente, as duas palavras, who, quem, ever, sempre. Se você junta, não tem nada a ver, tá? Aqui o que acontece é o seguinte. Quando você vê alguém utilizando o termo whoever, pode significar quem quer que seja, aquele que, se referindo a um determinado alguém. Então, whoever believes in me, aquele que acreditar em mim, quem quer que acredite em mim, e também está no presente, na terceira pessoa, e é uma frase afirmativa. Por isso que tem um S ali no verbo believe, o verbo acreditar. Então, aquele que acredita, aquele que crê em mim, in me, whoever believes in me, Even if he dies. even if he dies. Even if, você vai entender que significa ainda que, anota aí pra você não esquecer. Even if,
ainda que, pode ser mesmo que, mesmo se. Dies, he dies, even if he dies, ainda que ele morra, é uma hipótese, também está no presente, afirmação, terceira pessoa, even if he dies, por isso que tem um S no verbo morrer, die, even if he dies, will live, viverá. Lembra que eu falei? Quando você coloca will antes de um verbo, sempre indica que a frase está no futuro. Então, even if he dies, will live, viverá. Ainda que ele morra, viverá. Então, gente, esse trecho dele é sensacional. A gente esperava tanto que ele dissesse isso nessa série, né? Understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me. E aí ele continua dizendo, and whoever lives and believes in me. E quem quer que, ou aquele que vive, lives and believes e acredita em mim. Ou seja, essa frase toda quer dizer, e aquele que pode ser quem quer que. Aquele que vive e acredita em mim, aquele que vive e crê em mim, Shall never die. shall never die. Shall tem muitos significados. Um deles é dever e às vezes também no sentido de futuro. Nós já analisamos aqui uma cena dessa série em que Jesus usou shall no sentido de futuro. É muito comum dentro dessa série esse termo, que é uma palavra até um pouco arcaica, um pouco não tão comum de ser utilizada, mas dentro da série carrega esse sentido de futuro. É como se fosse aqui nessa frase, will never die, nunca morrerá. Literalmente é o mesmo sentido, tá? Nunca morrerá. Shall never die. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos para os últimos segundos dessa cena, vamos assistir tudo novamente com legendas em inglês? Eu quero que você comente aqui, ó. E aí, como é que tá a compreensão? Comenta aí, so far so good. Até aqui tudo bem. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's not the resurrection I'm talking about. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? I believe you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand, I believe. É isso aí, my friends. Vamos então para as frases finais dessa cena. Vamos lá. Do you believe this? A pergunta de Jesus para ela é: and do you believe this? And do you believe this? Você vai perceber que sempre a palavra and, dificilmente ela tem o D sendo pronunciada na vida real. Então fica and do you? And do you? And do you believe this? And do you believe this? E você acredita nisto? I believe. I believe. Eu acredito. Gente, aqui é uma pergunta no presente simples, bem simples, literalmente. Do you believe this? E você acredita nisto? I believe. Eu acredito. I believe. You are the Christ. You're the Christ. Você é o Cristo. Você pode traduzir de modo mais formal, tu és o Cristo. You are the Christ. The Son of God who is coming into the world. The Son of God. O Filho de Deus. The Son of God. Filho de Deus. Who is coming
que está vindo, literalmente, aqui ao pé da letra é frase no contínuo. Que está vindo. Who is coming? Who significa quem, só que aqui é um coletivo, né? Como está se referindo a uma pessoa. Então, o Filho de Deus que está vindo, who is coming into the world. Para o mundo. Para o mundo. Que está vindo para o mundo. Who is coming into the world. Preste muita atenção como é que você pronuncia essa última palavra aqui, ó. Você vai primeiro pronunciar were. Fala comigo aí, ó. Were. Depois você vai colocar o som do L lá dentro. Whirl. Eu vou até aumentar minha tela pra você entender melhor. Whirl. E no final você vai colocar o D. World. The Son of God who is coming into the world. É isso aí, o Filho de Deus que está vindo ao mundo, para o mundo. Vamos ouvir novamente? Christ, the Son of God who is coming into the world. The Son of God who is coming into the world. The Son of God who is coming into the world. The Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand. Essa frase eu achei muito profunda. Ela tá dizendo so even when. Então, mesmo quando, so even when. Even, eu falei que significa mesmo, ainda, então, ainda quando, mesmo quando, então, mesmo quando, so significa então. Even, mesmo, when, quando. Então, so even when, então, mesmo quando, I do not, eu não. E tá no presente isso aqui. Como é que eu sei? Você vai lembrar disso aqui que eu acabei de falar, gente. Don't, presente. Caso você não saiba, don't é uma abreviação de do not. Então, I do not está indicando que está no presente na forma negativa. Então, I do not understand. Eu não entendo. I do not understand. Então, mesmo quando eu não entendo, I believe. eu acredito. Que frase linda, né? Isso aqui demonstra muita fé. So even what I do not understand, I believe. Que cena, meus amigos. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos agora finalizar essa aula assistindo esta cena inteira com legendas em inglês e depois sem legendas. Agora é aquele momento de você comentar aqui no final. Eu quero que você seja sincero, tá? Início da aula, tantos por cento. Final da aula, tantos por cento. A porcentagem da sua compreensão, ok? E qual que é o segundo passo que eu sempre falo, galera? Sempre depois da aula, o que você vai fazer? Você não vai só bater o ponto aqui, sair desse vídeo e nunca mais praticar essas palavras. O que você vai fazer? Se você é um bom aluno, uma boa aluna, o que você vai fazer? Você vai anotar todas essas palavras, você vai criar frases com essas palavras, você vai mergulhar na sua criatividade, você vai expandir o seu campo lexical de palavras, você vai aprender a criar frases com as palavras que você aprendeu. Você quer que, de certo modo, essas palavras fluam na sua realidade externa, aplicando o inglês da vida real? Você precisa treiná-las. Não é só assistindo uma vez, duas vezes a aula que aí de repente, milagrosamente, as palavras vão ficar na sua mente para sempre. Não acontece assim. Acontece através do treino. Então, eu sempre digo aqui, você não aprende o que você assiste, você aprende o que você treina. Você não aprende o que você fica estudando, você aprende o que você pratica. Bora assistir com legenda em inglês, né? Já falei demais. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's not the resurrection I'm talking about. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me
shall never die. Do you believe this? I believe you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand, I believe. Para finalizarmos essa aula, vamos assistir essa cena sem legenda alguma, my friends. Vamos lá. Your brother will rise again. I know he will rise again with all of us in the resurrection at the end of the age. That's a long time to wait. That's not the resurrection I'm talking about. I am the life that overcomes death. I don't understand. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? I believe you are the Christ, the Son of God who is coming into the world. So even what I do not understand, I believe. Pois é, my friends. Olha, eu quero agradecer todos vocês que estiveram comigo nessas 8 aulas do inglês com The Chosen. Gente, foi uma jornada linda, maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês assistindo, aplicando, aprendendo com essa série. Tem muitas cenas boas que nós ainda queremos trazer aqui no YouTube para analisarmos, mas essa série de aulas, ela no começo eram apenas 4 aulas e nós decidimos continuar com mais 4 análises. E eu quero aqui ler o seu comentário, queria saber o que você achou, se te ajudou. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu falo para todo mundo que me acompanha aqui, você tem liberdade para mandar mensagem para mim lá no Instagram, você tem liberdade para me chamar, eu tenho um WhatsApp aqui que eu deixo disponível só para responder pessoas. Eu estou dentro dos grupos, eu estou enviando dicas, enviando links de aulas, fazendo coisas que pouquíssimos professores fazem na internet. Eu entrego muito conteúdo aqui e eu sempre farei isso, assim como eu sempre fiz desde 2017. Esse é o meu propósito, ajudar a transbordar, servir da melhor forma possível. Então, quero te agradecer você que esteve comigo aqui esses 8 dias intensos estudando com The Chosen. E eu quero dizer que em breve voltaremos com mais aulas desta série. Agora o papo é um pouco mais sério com você que quer aprender inglês e quer aprender muito num curto espaço de tempo. Qual que é a próxima série de aulas que nós vamos entrar a partir da próxima semana? Nós vamos entrar na série Aprenda 6 meses em 10 dias. É uma série intensa que eu quero te acompanhar lá no WhatsApp. Como é que você vai fazer para participar? É totalmente online, totalmente gratuita. Será uma série de 10 aulas que eu vou fazer aqui no YouTube, tá? Mas eu quero que você esteja comigo lá no grupo. Por quê? Porque lá eu vou enviar links, dicas, materiais, e-books. Eu vou enviar várias coisas lá dentro para quem estiver conectado comigo nesta jornada. Além disso, quem estiver no grupo vai receber o teste de nível no final da série dos 10 dias, porque eu não gosto só de ficar falando aqui, você vai aprender o básico em 10 dias. Não, nós vamos provar isso, eu vou provar para você, nós vamos aplicar um teste de nível no final dessa jornada, tá? No final dos 10 dias, no final do dia 17, a série de aulas vai acontecer do dia 7 de abril ao dia 17 de abril, e aí no final dessa jornada, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste de nível, nós vamos fazer uma correção e eu vou te provar que sim, é possível você dominar o nível básico em apenas 10 dias. Você que está duvidando, talvez você não acredita, talvez você ache que eu estou falando bobeira, nós já fizemos isso aqui na internet. Nós fizemos isso aqui em dezembro de 2023, provamos que em 15 dias foi possível ensinar o nível básico elevando a intensidade. Só que eu vou te prometer uma coisa, serão aulas longas. Serão aulas que eu não quero que você só assista. Serão aulas que eu quero que você escreva, anote, repite, fale
treine, você vai ter o tempo de treino além das aulas. E sim, isso aqui não é pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo, é pra quem quer aprender muito em pouco tempo. Talvez você tenha uma necessidade ainda esse ano de viajar, de uma promoção no trabalho, de algo que você precisa dominar, aprender num curto espaço de tempo. Eu quero te ajudar nessa jornada, mas pra isso você precisa entrar pra dentro desse grupo, ok? Eu mesmo estou lá dentro, eu mesmo estarei enviando dicas, links, tirando dúvidas. Estamos conectados nessa jornada, ok? E olha, você que quer ir mais além ainda do que aprender 6 meses em 10 dias. Eu quero falar um compromisso mais sério agora, né? Quero falar com você que quer aprender o inglês da vida real e ir do zero à fluência. Ó, você está aqui na série Inglês com The Chosen. Você vai entrar agora na série 6 meses em 10 dias. Agora o terceiro level, o último level, é o level da jornada do zero à fluência. Isso aqui é um outro patamar, é um outro nível para quem quer alavancar muito mais rápido ainda o inglês ainda esse ano. O que você vai fazer? Você vai clicar no link aqui embaixo, teachermurilo.com/desconto 50 off. As inscrições estão abertas pela metade do preço, meus amigos. Isso mesmo, pela metade do preço, ao invés de 997, por apenas 497 ou 12 vezes de R$ 49,90, você vai poder vir estudar comigo. Gente, esse desconto, eu canso de falar aqui, mas quem me acompanha sabe, eu só abro esse desconto lá na Black Friday, lá no final do ano. A gente antecipou dentro dessa série do Inglês com The Chosen, para que você construa a sua fluência a partir de agora, não esperar chegar novembro, Black Friday, para você começar no inglês, mas que você comece esse ano, a partir de agora, a construir a sua fluência. E aí você que está pensando assim, mas eu já acompanho as aulas gratuitas no YouTube, já são muito boas. De fato, vão te ajudar muito as aulas gratuitas no YouTube, só que eu te garanto uma coisa, aqui no YouTube o conteúdo ele não é sequencial, ele não é gradativo. 8 aulas dentro da jornada do zero à fluência te dão muito mais resultado do que 8 aulas aleatórias aqui no meu canal. Por quê? Porque lá dentro tem um ciclo sequencial de aulas, de crescimento. Você assistir 10 aulas lá é diferente de você assistir 10 aulas aqui no YouTube, gratuitamente. Há uma grande diferença porque lá dentro nós criamos um conteúdo gradativo, uma escada para te avançar mais rápido, para você dominar o inglês, dominar as 4 habilidades, além do plano de estudos que a gente tem lá dentro, além de todo o método de imersão, além de todo o conteúdo para você mergulhar, como podcasts, audiobooks, livros, aulas com filmes, com séries, com músicas, tudo isso para te ajudar a crescer de modo gradativo. Gente, a jornada do zero à fluência é algo fora do comum. Você que ainda não garantiu a sua vaga, corre aqui no link e já garanta. Você que quer conhecer, você que quer embarcar nessa jornada, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode ir lá no meu Instagram e me mandar a sua pergunta. Eu mesmo vou te mandar um áudio explicando, apresentando, tirando a sua dúvida da melhor forma possível, para que você entre já com a expectativa correta do que você vai enfrentar lá dentro e tudo que você vai ter direito a assistir, a mergulhar lá dentro da plataforma da jornada do zero à fluência. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo,
com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!
É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí, quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, uma probabilidade muito grande quando a pessoa domina inglês, ela aprendeu o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência, mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então, quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte, isso aqui é só um sensor que está me mostrando, peraí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova, você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida. Eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda. Porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês, eu ainda não aprendi. Eu ainda sou travado nisso. Eu ainda. Esse ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar. É sobre isso. É o caminho mesmo. Esse é o caminho. É estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo. Imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante porque quem sabe o quanto de coisa você tem trancado dentro de você? Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender. O quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna, português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda, não tem nem data de nascimento, mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se expor a falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades: ouvir e falar. A criança, ela não sabe nada de leitura escrita, mas nos 5 primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu tô certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês, e aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura e a escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra, não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala do inglês, você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita, não é audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo e falando.
Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala 2 línguas, em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for pra Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam 2 línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem fácil, como o Robson falou. A pessoa começa, lida ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é pra mim. E aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir. O que a fluência de fato vai te proporcionar para sua vida, não só para a vida profissional. É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que comem uma comida totalmente diferente, vestem uma roupa diferente. Não tem preço, é algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa XYZ, pode ser que custe, mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa, não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte: desiste, para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim: não dou conta não. Precisa disso mesmo para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você: abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação, baseia na disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então, quando você abraça isso, pronto, isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa o que vai além da média. O principal vilão do extraordinário é o bom. É o nível do aqui tá bom onde eu tô. Pra que me envolver mais? Vou ficar aqui mesmo onde eu tô, tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo. E aí, de repente, aquela aula acabar, passar um tempo e você esquecer. Porque uma curta aula não é tempo suficiente para você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses. E não é meses vendo a regra, é meses usando, colocando em prática, lendo aquilo, escrevendo aquilo, ouvindo aquilo, falando aquilo. Mas como diz a lei de Newton, para que você avance, você precisa deixar alguma coisa para trás. Todo peso, toda crença, tudo aquilo que talvez alguém disse para você que você não é capaz, que você não dá conta, que esse negócio não é para você, e você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje, que você não é capaz de fazer, são apenas histórias que você mesmo conta para você. No dia que você escolher ressignificar isso, a sua vida jamais vai ser a mesma.